Quais são os melhores instrumentos que podemos utilizar na avaliação neuropsicológica da memória em crianças e adolescentes? Nesse vídeo do canal de hoje, vou te ajudar a decidir qual instrumento escolher para sua avaliação neuropsicológica. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos sobre a escolha dos instrumentos da avaliação neuropsicológica que eu estou fazendo aqui no nosso canal no YouTube, em comemoração ao Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto. Todos os dias, às 17 horas, posto aqui um vídeo e já peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações sobre esses vídeos. Meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e diretora da Encantato. Vamos fazer assim. Eu vou te mostrar as opções de testes que têm como foco principal a avaliação da memória. E no finalzinho desse vídeo, eu vou dar a minha opinião de qual é o melhor instrumento avaliativo de memória para crianças e adolescentes. E sim, a gente vai poder falar que você pode acrescentar este instrumento na bateria básica de avaliação neuropsicológica. Então, vamos lá. Para a memória, são vários instrumentos, mas fica tranquilo que no final eu vou indicar qual instrumento, para a sua bateria básica de avaliação neuropsicológica. O primeiro instrumento que eu quero mostrar aqui para vocês é as figuras complexas de Rey, São as figuras complexas de Rey, porque são duas, na verdade, Nós temos a figura A, que é a partir de 5 anos de idade até 88, e temos a figura B, de 4 a 7 anos de idade. O objetivo é avaliar a memória visual, planejamento, visoconstrução, percepção visual e atenção visual. Claro que eu estou falando do teste aqui, das figuras complexas de Rey, nesse vídeo de memória, porque, obviamente, ele avalia a memória visual. Mas é importante a gente reforçar que não existe um teste que avalie apenas uma única função, tá? Não existe isso, tá? Sempre o instrumento ele vai avaliar várias funções, tem várias funções envolvidas. Então, uma das funções que as figuras complexas de Rey avaliam é memória visual. E a memória visual de curto prazo. O que mais? Nós temos o RAVLT, que é um teste de aprendizagem aditivo verbal de Rey, também restrito a psicólogos, assim como as figuras complexas de Rey. O objetivo do RAVLT é avaliar a memória declarativa episódica e fornecer informações sobre as medidas de aprendizagem auditivo-verbal, índices de interferência e de retenção de informações e de memória de reconhecimento. Você pode aplicá-lo em crianças, adolescentes, adultos e idosos de 6 a 92 anos. O RAVLT é um dos queridinhos de aplicação dos neuropsicólogos. Por quê? Bom, é um instrumento que oferece para você uma curva de aprendizagem. Então, através da repetição de uma lista, você consegue entender o que pode ou não estar influenciando na aprendizagem, como, por exemplo, flutuação do foco atencional interferindo na aprendizagem. Além disso, o RAVLT ele tem memória de reconhecimento, a memória de pistas, o que também é muito importante para a gente, na avaliação neuropsicológica, e tem a memória episódica. E ainda você consegue ter alguma medida de memória operacional nas primeiras listas. Então, sim, o RAVLT é um excelente instrumento. Mas nós não temos só ele para avaliação de memória. O que mais que nós temos? Nós temos o teste de retenção visual de Benton, que é restrito também a psicólogos. O teste de retenção visual de Benton, ele tem uma faixa etária estranha, Então, ele tem tabelas para pessoas de 7 anos de idade até 30 anos. Depois tem uma lacuna e ele volta a ter tabelas para pessoas de 60 até 75 anos. Eu estou mostrando aqui, nesse vídeo falando sobre memória de crianças e adolescentes, porque sim, você pode estar aplicando em crianças o teste de retenção visual de Benton. Por muito tempo, esse teste nós utilizávamos, na verdade, uma versão não padronizada para o Brasil, que era uma versão norte-americana, e aí finalmente veio a padronização para o Brasil. É um ótimo teste, as tabelas são muito boas, só que acaba que nós, neuropsicólogos, a gente não utiliza muito o teste de retenção visual de Benton, porque o papel dele é bem parecido com as figuras complexas de Rey, na avaliação de memória de curto prazo. Então, e a memória de curto prazo visual, assim como as figuras complexas de Rey. Porque a gente utiliza muito as figuras complexas de Rey, por ter memória, por ter função executiva, por ter atenção, por ter habilidades visoconstrutivas, acaba que a gente não utiliza muito o teste de atenção visual de Benton. Mas ele é muito bom, tá? Ele é ótimo. E uma dica, eu vou falar desse instrumento quando a gente for falar de memória para adultos e idosos. Se a gente for olhar no contexto de avaliação de memória para idosos, ele é excelente.
O objetivo dele é a avaliação de habilidade de memória visual, percepção visual e praxia visoconstrutiva. Ele tem 10 figuras que a pessoa precisa evocar, então aí trabalha-se a memória que é visual de curto prazo, mas ele também tem 10 figuras que a pessoa precisa copiar. Aí é a avaliação de praxia visoconstrutiva, né? Copiar através do modelo. Nós temos também a tarefa de memória prospectiva. Essa tarefa de memória prospectiva é uma tarefa não restrita a psicólogos que está dentro desse livro aí, ó, Manual de Avaliação Neuropsicológica, a Prática da Testagem Cognitiva, o volume 1. O objetivo dessa memória prospectiva, dessa tarefa de memória prospectiva, é avaliar de maneira qualitativa a memória prospectiva para material verbal e visoespacial, público-alvo acima de 12 anos. O que é a memória prospectiva? A memória prospectiva é a memória do futuro. Então, se eu falar assim, quando chegar às 10 horas da noite, eu preciso ligar para o fulano. Perceba, quando chegar às 10 horas da noite, eu preciso ligar para o fulano. Então, é uma memória do futuro, quer dizer, lá no futuro, quando for 10 horas da noite, aí eu preciso lembrar de ligar para o fulano, tá? Isso é memória prospectiva. Um exemplo de memória prospectiva é assim, você está dirigindo para sua casa e você pensa assim, nossa, quando eu chegar em casa, eu preciso colocar aquela roupa suja na bolsa de roupas para a lavanderia. E aí, vamos supor que falte aí, sei lá, 10 minutos para você chegar na sua casa. E aí, quando você chega na sua casa, você esquece de colocar na lavanderia. Entende? Aí é uma falha de memória prospectiva. Essa tarefa, esse teste, ele é bem legal e eu fiz questão de colocar ele aqui, porque nós temos poucos instrumentos que avaliam memória prospectiva, na verdade quase nenhum. Nós avaliamos memória prospectiva de uma forma qualitativa, né? Então, às vezes a gente fala assim para o paciente, olha, estou te entregando essa moeda, no final da sessão você tem que me lembrar de devolver essa moeda, tá? Eu quero que você lembre, grava, hein? No final da sessão você lembra de entregar a moeda. Tá? Aí, assim, é uma tarefa qualitativa para avaliação de memória prospectiva. Só que, assim, é bem qualitativo. E esta tarefa aqui deste livro, apesar de também ser qualitativa, de certa forma ela é mais sistemática, né? Então, ela é sistematizada, né? Na verdade. Então, ela é mais estruturada, né? Para que você consiga avaliar melhor a memória prospectiva. Então, vale a pena. Na verdade, esse livro, ele é ótimo. Tem vários instrumentos, várias indicações de instrumentos ali, inclusive onde você encontra instrumentos que não são assim padronizados, qual artigo, qual livro que você encontra. Então é ótimo esse manual, tá? Tanto o volume 1 como o volume 2 do Manual de Avaliação Neuropsicológica. Nós temos também para avaliação de memória o teste infantil de memória, o TIME-R, que é restrito a psicólogos. O objetivo é avaliar a memória de curto prazo, tanto visual, tá? Como memória auditiva verbal. O TIME-R, ele é um ótimo instrumento, mas a faixa etária dele é de 3 a 6 anos de idade. Esse é o único defeito, no sentido que é uma faixa etária pequena, né? De 3 a 6 anos. Mas ele é ótimo, tá? Então, você que trabalha com os pequenininhos, os meninos de 3, 4, 5 anos de idade, aí você tem um TIME-R que pode te ajudar. Além disso, para avaliação de memória operacional, eu já tinha comentado das escalas Wechsler, né? Nós temos o VISC-4, que ele tem um índice de memória operacional. Então, dá para você usar o VISC-4 para avaliação também de memória operacional. Para avaliação de memória semântica, dentro do VISC-4, nós temos o melhor subteste que avalia a memória semântica, que é a prova de vocabulários. Então, a prova de vocabulário, você consegue fazer nas escalas Wechsler, tem no VISC-4, tem na VAS-3, tem até na VASI, né? Nós já falamos de todas essas escalas aqui, nessa série de vídeos que a gente está fazendo. Então, compensa muito você fazer as escalas Wechsler, porque você vai estar fazendo um subteste que é considerado o melhor subteste, o melhor teste de avaliação de memória semântica, tá? Que é essa memória de conceitos, de memorizar algo que não necessariamente está ligado à questão de tempo. O importante é você analisar, memorizar o conceito. Deixa até eu explicar isso de uma forma rápida aqui. Bom, memória semântica é quando você precisa gravar algo e a questão temporal, quer dizer, quando você gravou aquilo, né? Quando você aprendeu aquele conceito, não é tão importante assim. O que importa é se você sabe ou não o conceito. Então, por exemplo, se eu falo assim para você, o que é uma árvore? Ok, para você me falar o que é uma árvore,
Claro que você tem que elaborar seu discurso verbal para falar o que é uma árvore. Mas mais do que isso, você tem que saber o que é árvore, né? Então você tem que ter encontrado árvore alguma vez na vida, alguém ter te ensinado isso e você memorizou. Você memorizou onde? Na sua memória semântica, tá? Então a memória de conceitos, isso é memória semântica. É diferente da memória episódica. A memória episódica é quando você conta um evento que é datado no tempo. Então, a ideia do tempo, quando aconteceu, é importante. Então, eu posso perguntar para você, né? Quando aconteceu a sua formatura? Aí você fala, minha formatura tem muito tempo, né, Sara? Aliás, qual a formatura que você está falando? Do ensino médio? Da faculdade? Aí eu posso falar, da faculdade. Ah, não, eu me formei em 2007. Aí eu posso perguntar, como é que foi, né? A gente formou, foi na faculdade mesmo, foi uma colação de grau, foi bem legal, os meus pais estavam lá, os meus avós, tarantara. Aí você começa a contar um pouco daquele evento. Isso é memória episódica. Tanto a memória episódica como a memória semântica são memórias de longo prazo, né? Então, são memórias que você grava ali na memória e sabe ou o conceito, que é a memória semântica, ou você sabe ali o evento e sabe datar no tempo, a memória episódica, tá? Então, as escalas Wechsler têm esses subtestes, né? Tem tanto subteste de memória operacional, que vai avaliar a memória operacional, como tem esse foco aí de memória semântica, que é a prova de vocabulários. E se você for olhar uma memória semântica mais voltada para conteúdo escolar, tem também o subteste de informação. Além das escalas Wechsler, nós temos outras baterias que têm também subtestes de memória para essa faixa etária de crianças e adolescentes. Então, nós temos o THCP, que a faixa de aplicação dele é de 4 a 7 anos de idade. O THCP é um teste de habilidades e conhecimento pré-alfabetização. Dentro dele tem uma prova de memória visual, tá? E tem uma prova também de memória auditiva, que você conta uma historinha para a criança. Nós temos também o NEPSI. O NEPSI atualmente, agora, né, agosto de 2023, infelizmente a gente não pode estar utilizando, tá? Porque o NEPSI é um instrumento restrito a psicólogos, mas ele está dentro do SATEPSI numa aba de testes não avaliados, tá? Então o SATEPSI não conseguiu avaliar o NEPSI porque infelizmente ele não tem tabelas brasileiras. Então ele é um instrumento adaptado, mas não padronizado para o Brasil. Então significa que a gente não pode estar utilizando a bateria do NEPSI, tá? Assim, a poder usar você pode, mas você não pode colocar no laudo, tá? Então esse é o problema do NEPSI, mas ali tem provas de memória excelentes, tá? Nós temos várias provas ali. Além disso, como vocês podem ver, nós temos também o Neopsili infantil. O Neopsili infantil pega a faixa etária de 6 a 12 anos de idade e também tem várias provas de memória. Tem memória episódica, tem memória semântica, tem memória operacional, tanto alça fonológica como esboço visoespacial da memória operacional. Então ele é um ótimo instrumento, é uma ótima bateria também. Bom, diante dessas diversas possibilidades, né, que nós temos, e aí, Sara, qual que você indica para a nossa bateria básica de avaliação neuropsicológica? Indico 2 testes, tá? Eu indico as figuras complexas de Rey e o RAVLT. Por quê? Bom, na sua bateria de avaliação neuropsicológica, na sua bateria básica de avaliação neuropsicológica, precisa ter um instrumento que avalie a memória visual e outro instrumento, pelo menos, que avalie a memória auditiva verbal. Pelo menos 2 instrumentos tem que ter, né? Eu já tinha falado que para crianças e adolescentes o VISC-4 entraria numa bateria básica de avaliação neuropsicológica, né? Eu já tinha citado isso nos vídeos anteriores dessa série que a gente estava fazendo, né? Que a gente está fazendo. Então, significa que com o VISC você já vai ter ali instrumentos de memória semântica, você vai ter medidas de memória operacional. Aí vem complementar para você, né, essa medida de memória visual de curto prazo, com as figuras complexas de Rey, e também uma medida, né, auditiva verbal, né, de alguma memória auditiva verbal, que seria pelo RAVLT, que também vai te dar uma medida de memória de reconhecimento. Então, para mim, os 2 são os principais. Então, figuras complexas de Rey e RAVLT. Bom, se você está gostando desses vídeos que a gente está fazendo aqui, né, mostrando aí esses instrumentos para cada faixa etária, para cada demanda específica, por favor, não esqueça de
dar um joinha, curtir esse vídeo, inclusive comentar aqui embaixo, né? O que você gostaria que a gente fizesse aqui nessa sequência, que dúvidas que você tem sobre determinados instrumentos. Lembrando que quase todos esses testes que eu estou mostrando aqui, inclusive as figuras complexas de Rei e o RAVLT, nós temos curso de aplicação, correção e interpretação dentro da nossa plataforma de raciocínio clínico na neuropsicologia, o Ser Neuropsi. O Ser Neuropsi é um curso online que tem várias aulas desses testes aqui que eu estou mostrando, e também nós temos vários cursos de reabilitação cognitiva. Toda semana temos aulas para desenvolver o seu raciocínio clínico na neuropsicologia, temos grupos de estudo, plantão de dúvidas e etc. Se você quiser conhecer mais sobre a nossa plataforma de raciocínio clínico na neuropsicologia, logo aqui abaixo, tá? Nessa parte aqui de descrição do vídeo, tem um link que você pode clicar e conhecer mais sobre o Ser Neuropsi. Até amanhã. Um abraço.